Olá! Você deve ter chegado nesse vídeo pois quer ver na prática como uma massa de pão de fermentação natural reage ao ser fermentada em 4 modelos diferentes de bannetons caseiros, os mesmos que você pode aprender a fazer em casa assistindo aos nossos tutoriais, que já estão no canal. Para assistir eles é só clicar no card na parte superior da tela. Esse experimento é para ver se uma mesma massa que foi tratada de forma parecida apresenta alguma diferença quando fermentada em um tipo de banneton ou em outro. Nós estamos tentando responder as seguintes 3 perguntas. 1. Qual deles é o melhor? 2. Por que ele é o melhor? E 3. Quais deles não entregam um resultado ideal? Nesse vídeo passaremos rapidamente pelo processo de produção de uma massa para 4 pães. Vamos mostrar o passo a passo com alguns pontos-chave, mas sem nos aprofundar muito, pois nosso foco aqui é ver como as massas se comportam em cada um dos 4 bannetons, o que só começa a ocorrer depois da modelagem final. Mas é importante vermos o processo pelo qual a massa passou, pois uma massa mal desenvolvida tem maior chance de grudar, até nos bannetons mais caros. Mas antes de começarmos o vídeo, eu queria avisar que estamos tendo um sorteio de um kit de 3 bannetons e uma muda de levain desidratado lá no nosso Instagram. É muito simples participar. É só nos seguir lá no Instagram, no Cozinha Criatura, ver as regras na postagem dessa foto aqui e, já adiantando, um dos requisitos é você dar um like no vídeo e comentar o seu usuário do Instagram sem o arroba. Se eu fosse você, eu já aproveitava e fazia isso agora. Dito isso, vamos lá. Começando pela sova. Nós utilizamos uma batedeira planetária com gancho espiral. A massa foi sovada na velocidade mais lenta até ficar lisa e apresentar os sinais de que está com glúten bem desenvolvido. Se você quer saber quais são esses pontos, eu explico certinho no vídeo em que mostro essa receita aqui de forma mais detalhada, com muito mais imagens e comentários em cima de tudo o que está acontecendo. E você pode assistir esse vídeo clicando nesse card aqui em cima. É nesse vídeo também que eu passo a receita com as proporções e as quantidades de cada ingrediente. Já que minha batedeira suporta quantidades pequenas de massa, eu sovei 1/3 por vez. Após sovada, a massa descansou um pouco antes de começarmos as dobras. E após algumas horas, fizemos as modelagens. Tivemos a modelagem inicial. E, após certo tempo, fizemos a modelagem final. E após a modelagem final, as massas foram colocadas em seus bannetons respectivos. Primeiro, finalizamos a massa que vai em nosso pobreton, o banneton de corda de algodão que nós ensinamos a fazer. Polvilhei com um pouco de farinha de arroz e coloquei a massa nele, sem problema nenhum. Após isso, finalizamos a massa do nosso banneton de cesta vazada quadrada. Agora o nosso banneton de R$3, que tem um formato um pouco diferente, então a massa foi modelada um pouco diferente. A massa, inclusive, que ficou parecendo um Pokémon horrendo. Who's that Pokémon? Quem acertar o Pokémon vai ter 5 vezes mais chances de ganhar os bannetons lá do nosso sorteio. Se você sabe qual é, comenta aqui no vídeo. E por último, o nosso banneton de cesta vazada oval.
Fiz uma breve pausa para beliscar um filé na manteiga que eu estava fazendo enquanto modelava as massas. Tá fora de foco, mas rapaz, estava bem bom. Após isso, todas as massas foram colocadas em sacola plástica e levadas para fermentação em geladeira por 16 horas. E depois desse tempo de fermentação a frio, nós veremos como as massas interagiram com seus respectivos bannetons. Primeiro, o nosso oval de cesta vazada. Como vocês podem ver, a massa não grudou nadinha e manteve a estrutura do glúten e o formato da massa no processo de fermentação longa, o que já é um ponto positivo. Agora vamos aos cortes. Eu sempre faço esse triguinho para sentir a textura da camadinha mais rígida em torno da massa. E ao fazer o corte, eu senti que foi criada uma casquinha fina e sensível, mas que atendeu muito bem o que precisávamos. Após isso, a massa foi assada em panela de ferro fechada por 20 minutos e depois aberta por mais 20 minutos. Não teremos mais imagens desse pão, pois minha família pegou ele pro café da manhã. Olha só minha mãezinha, que fofa. Agora o nosso pão do Banneton de R$3, que não está mais horrendo. Na hora do corte, ele apresentou uma camada parecida com a de cesto vazado, ainda sensível, mas que foi capaz de manter o formato da massa depois desse tempo de fermentação. Então, o Banneton de R$3 também atingiu nossas expectativas. Após isso, ele foi para o forno pelo mesmo tempo que o anterior. « 20 minutos com panela fechada e 20 minutos com panela aberta. Nossa! E agora o nosso queridinho, o Pobreton. Olha só que lindo. Se eu tivesse enfarinhado com bastante farinha, essas marquinhas das ranhuras ficaria muito mais evidente depois do pão assado. Esse foi o Banneton que criou a camadinha rígida mais grossa de todos. E eu vou explicar a minha teoria do porquê daqui a pouco. Mas então, o Pobreton ele foi capaz de manter o formato da massa enquanto crescia e criou a camadinha que nós tínhamos interesse, portanto, também atingiu nossas expectativas. E agora, por último, o nosso Banneton quadrado de cesta vazada, que apresentou um desempenho igual aos anteriores de pano. Mas aí eu fui trocar a lente da câmera para fazer um close mais próximo para vocês terem uma noção melhor do que é essa casquinha da qual eu tô falando. Mas eu não sabia que ao trocar a lente enquanto você está gravando, a máquina para de gravar. Por isso que eu não consegui gravar eu virando essa massa no nosso papel manteiga.
Aliás, papel Dover, papel manteiga não, gruda tudo. E agora o corte maior, a gente consegue ver claramente a divisão da parte mais macia da massa e da nossa casquinha. Aí eu fiz o mesmo processo que os outros pães. Coloquei a massa na panela e levei ao forno. Forno elétrico. A luz acabou. Depois de 10 minutos do pão no forno. Como eu não queria perder esse pão de forma alguma, eu simplesmente peguei a panela, levei para a boca do fogão e botei no fogo máximo e fiquei virando a panela, tentando manter a temperatura dela por volta entre 180 até 220 graus. Aí eu fiz isso daí por uns 15 minutos, momento no qual eu já estava convencido de que o miolo do pão já tinha terminado de cozinhar. O resultado foi esse aí. Acabou que ele deu uma queimadinha de leve naquela parte mais sensível, mas ele cresceu o que tinha que crescer. E agora que temos os pães prontos, vamos analisar 3 casos. O Banneton de corda, o Banneton de R$3 e o Banneton de cesto vazado, da qual eu tenho algumas poucas fotos. Primeiro, vamos falar do Banneton de R$3. O pão depois de assado apresentou essas rachaduras aqui, vocês conseguem ver? Isso aconteceu por falta de umidade, na minha opinião, durante a fase úmida da cocção. Mas eu vou falar disso mais profundamente em nosso vídeo detalhado dessa receita aqui. Esse corte dele e o formato causou uma pestana bem sutil, suave, um crescimento ok dentro de forno. E agora vamos abrir o pão. Eu vou ficar quieto um tempinho para a gente conseguir ouvir. O perfil de alvéolos ficou bem legal, na minha opinião. Ficou aberto bastante, mas sem nenhum grande alvéolo gigantesco que vai te atrapalhar, passar uma manteiga, passar uma geleia. A casca ficou bem crocante, pelo que vocês puderam ouvir. E na minha opinião, temos então um pão bem legal. Agora vamos ver as imagens que eu tenho daquele primeiro pão. Vendo ele de fora, vamos voltar àquela foto de manhinha, nós conseguimos ver que ele também apresenta a rachadura. O que reforça a minha teoria de que o Banneton não tem ligação com essa ocorrência aqui. A casca dele estava ok, mas infelizmente eu não tenho mídia disso. Mas o perfil de alvéolos também bem aberto, com alguns um pouco maiores. Uma das razões disso pode ser pela diferença de formato também. Eu coloquei muito mais tensão superficial na nossa massa do Banneton de R$3, por conta do formato dela. E agora, o nosso queridinho, o Banneton de corda de algodão, o Pobreton. Primeira coisa que nós notamos, que é diferenciado dos outros Bannetons, são esses traçados feitos pelo formato da corda. Uma gracinha, que como eu disse, estariam mais presentes se eu tivesse enfarinhado mais. Ele também apresenta aquelas rachaduras, ou seja, eu estou tendo esse problema todos os pães, na verdade não só nesses de hoje aqui, mas os últimos todos os pães que eu tenho feito com essa panela têm apresentado esse problema, mas enfim. E vamos abrir para ver o miolo. Novamente temos um perfil de alvéolos abertos, com uma estrutura bem organizada, que para mim também é um indicativo de que o pão foi uma massa bem trabalhada. E o Banneton de algodão ele não apresentou muita pestana, mas eu acho que isso cabe mais ao tipo de corte que foi feito, que foram cortes muito maiores, fazendo com que a massa que criaria a pestana
tivesse menos pressão para descolar. Então, um breve resumo, antes de respondermos as 3 perguntas que nós levantamos lá no começo do vídeo. Todas as massas de todos os Banetons apresentaram resultados semelhantes. Todas mantiveram o seu formato enquanto cresciam e não perderam a estrutura do glúten. Todas criaram uma casquinha fina que nos interessava. Todos geraram um pão com uma boa casca, um bom miolo e, claro, um sabor semelhante. Não tivemos nenhuma diferença entre eles. Então agora vamos responder as perguntas que nós tínhamos levantados. Primeira conclusão que nós queremos tirar: qual deles é melhor? E, para mim, o de corda de algodão é o melhor deles. Segunda pergunta: por que ele é melhor? Na minha opinião, pois ele puxou a umidade de forma a fazer uma casquinha bem mais interessante na hora do corte, dando mais controle e, além disso, mantendo sua massa alta após desenformada por mais tempo. E, além disso tudo, um benefício estético que ele traz são essas ranhuras fofas, por conta de seu formato. Terceira e última pergunta: qual deles não entrega um resultado ideal? E, novamente, voltamos à minha opinião. Na verdade, todos eles entregam um resultado ideal. Todos mantiveram o formato da massa enquanto fermentava sem perder a estrutura, todos criaram uma fina camada mais seca que ajuda o pão a manter seu formato. Então, para mim, todos os modelos foram um sucesso. Então, independente do modelo que você pode ou quer fazer, todos vão te entregar um ótimo pão. Não acho que você precisa gastar muito para fazer um pão incrível. Produtos e utensílios servem para facilitar os seus processos. Não são os utensílios que deixam seu pão melhor. O segredo está em você, nas suas experiências e na sua sensibilidade, que você adquire com o tempo. Espero que vocês entendam isso, pois é um dos pilares principais que eu quero trazer aqui com o canal, de que você não precisa ter equipamentos caríssimos, uma panela de ferro, nada disso, para você conseguir fazer um belo pão. Então, dito isso, caso vocês tenham gostado desse nosso experimento, aperte o botão de like aqui embaixo. Deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, inscreva-se no canal e, claro, ative o sininho, que é a melhor forma de você ficar sabendo quando nós colocamos um vídeo novo aqui no canal. Espero que seu dia esteja ótimo, fique bem, sorria e não se esqueça de beber água. Tchau, tchau!